Passaremos para o grande expediente com a palavra da deputada Linda Brasil. É isso aí, presidente. Fiquei aqui esperando a convocação do senhor. É babado, viu? Imagine próximo ano, Não, soldados, quando deputada, tiver eleição. Mas isso é a norma da casa, né? Não. Então o senhor está seguindo o trâmite, porque é inscrição. Eu vou explicar, aproveitar e vou explicar um pouco, né, o que acontece aqui, que é uma das prerrogativas, né, e uma das nossas atribuições, que é parlar. Né? Parlamento, né, legislativo vem de parlar, discutir. Né? Essas sessões de terça, quarta e quintas pela manhã têm um objetivo, né, como o deputado Luciano Pimentel trouxe aqui, da gente discutir as ações, o que está sendo bem visto, né, no Estado, a nível nacional, como, né, aproveito para parabenizar, né, o PL, fiquei muito, muito feliz pela aprovação, porque, infelizmente, Sim, com emendas que a gente contribuiu, esqueci, né, de construção, né, porque além desses PLs, né, que o deputado Luciano Pimentel apresentou, falou, e como está tendo essa repercussão nacional, né, a gente apresenta PLs, né, e esses PLs, que é projeto de lei, podem ser aprovados e o governo sancionar, né, como a lei, né, e já existe esse PL, né, que é tão importante em relação do uso da cannabis, né, para fins medicinais aqui no estado de Sergipe, que é uma referência. Além, né, desses projetos de leis que se tornam leis, a gente tem outras prerrogativas, outras atribuições, que é indicação, né, a gente coloca e indica aos órgãos do governo do Estado, né, porque o Legislativo é um poder independente para fiscalizar, né, criar projetos, né, junto com o Executivo e fiscalizar, né, o Poder Executivo. Então, a gente envia ofício solicitando informação, envia indicação, que é um documento que é aprovado aqui em votação, que o governo é obrigado ou não a realizar aquilo que os deputados estão indicando, né? Seja uma reforma num bairro, ou seja, né, uma infraestrutura melhor, como ontem eu denunciei aqui a falta de equipamentos de proteção individual lá no USE, aí cabe ao governo realizar ou não. Isso vai depender das condições e do interesse do governo de realizar. Mas projeto, né, de lei que viram lei, o governo tem a obrigação de efetivar através, né, de políticas públicas. Além disso, né, como eu estava falando, a gente tem esse momento, que é terça, quarta e quinta, que é de parlar, trazer as demandas, denúncias, reivindicações, né, que acontecem no estado de Sergipe, e a partir desse debate a gente vê quais as ações que essa casa pode fazer para resolver essas situações, ou, né, o próprio governo, né, tem representante aqui do governo que acaba anotando, né, as nossas demandas, as nossas denúncias, e cabe ao governo, a partir de uma avaliação, de realizar, ou então dar uma justificativa, né, como uma situação que eu vou denunciar hoje, e que ontem eu fiz uma visita, que foi lá na rodovia dos Náufragos, entre os trechos, ali no final da Aruana e início do Rubalo, onde o governo do estado pretende realizar uma obra de duplicação de apenas 1 quilômetro. E essa obra vai custar aos cofres públicos do estado cerca de 15 milhões de reais, para atender a uma demanda exclusiva do shopping Praia Sul, que está em fase de conclusão e fica localizado em frente ao local da obra. E a questão mais importante, né, que a gente denunciou, é porque em frente
né, ao lado dessa rodovia existe uma lagoa enorme, né, que vai de uma faixa muito longa, de quase todo esse 1 quilômetro, que vai ser enterrada para a duplicação dessa rodovia ali. E, infelizmente, a gente percebe que não há uma preocupação com o trânsito em si, mas para beneficiar os grandes empresários. Tem um vídeo que eu fui lá ontem, que eu fiz, e que está dando uma grande repercussão nas redes sociais. Se tiver ok, já podem passar. Mais uma vez, o governo do Estado segue com sua política de destruição do meio ambiente aqui em Aracaju. Dessa vez, o governo do Estado de Sergipe pretende ampliar o início da rodovia dos Náufragos, aqui entre Aruana e início do Rubalo, para atender os interesses da especulação imobiliária dos grandes empresários. Esse quilômetro vai somente até o novo shopping que está em construção, em detrimento de uma política de preservação do meio ambiente, porque aqui é uma região que, infelizmente, por falta de planejamento e de respeito ao meio ambiente, quando chove, há grande alagamento. E com essa construção aqui na rodovia, essa lagoa aqui será aterrada. E isso vai piorar a situação dessa região de enchentes e alagamentos que já acontecem aqui na antiga zona de expansão. Além da destruição ambiental, o governo do Estado não se preocupa com as reivindicações da população dessa região, que insiste para uma maior infraestrutura, maior drenagem dessa região, a revitalização dessa rodovia, não só de 1 quilômetro para atender os interesses, né, do grande empresariado, mas de toda essa rodovia até o Mosqueiro, que já é uma reivindicação histórica da população. Fábio Mitidieri, atenda às reivindicações da população e respeite o meio ambiente. E é muito grave, porque eu lembro que desde quando eu sou vereador, participei de várias reuniões, né? O Fórum em Defesa da Grande Aracaju, né? Que denuncia o aterramento de lagoas, né? A falta de planejamento. Aliás, existe até uma ação civil pública no Ministério Público Federal justamente por causa, né, desses aterramentos. Existe uma investigação sobre a obra de drenagem, né, de esgoto, né, que está acontecendo lá num bairro Mosqueiro, Matapuã, que também desrespeita o meio ambiente. E é preciso, né, a gente está vivendo em um momento de várias mudanças climáticas e consequências dessas mudanças climáticas, com grandes enchentes, como aconteceu, né, ontem lá em São Paulo. Eu estava vendo as tragédias que aconteceram lá, pessoas estão morrendo. E aqui em Aracaju, né, a gente sabe que é uma região pantanosa, de mangue. Se não tiver um investimento, né, em drenagem, de infraestrutura, né, pode acontecer tragédias como já aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente está trazendo aqui essas denúncias, né, que a favor do investimento, né, do desenvolvimento, como a construção da nova ponte, né, para mostrar serviço, para, né, dizer, João Alves construiu a ponte, eu vou construir outra maior, com mais de R$1 bilhão. A gente percebe que é uma falta, né, de planejamento, de respeito mesmo ao meio ambiente, de discussão, né, com a sociedade, com pesquisadores, para avaliar os impactos, né, dessas obras. Desenvolvimento tem de ser com responsabilidade, né, de proteção, de pensar no momento crítico que estamos
vivenciando. E eu pergunto ao governo do estado de Sergipe, vale tudo para beneficiar o empreendimento privado? Duplicar a pista por 1 quilômetro e aterrar a lagoa não atende aos interesses e necessidades da população dos bairros de Rubalo, São José dos Náufragos, Gameleiras, Areia Branca, Matapuã e Mosqueiro. O que as e os moradores cobram há anos do poder público é uma solução para os lagamentos na rodovia, que deveria ser investido, né, ao longo de toda a rodovia, e não só esse quilômetro ao lado, né, dessa lagoa, que pode trazer consequências muito grandes. E outra coisa que eu estava lendo os comentários da população ali, também denunciando as dunas, né, que estão destruindo as dunas, né, lá da Aruana, para os grandes empreendimentos. Ontem, quando eu fui lá, eu percebi que já tem vários inícios de construções, né, de prédios, né, naquela região, que é uma região que precisa, né, de estudos, né, para não causar impactos mais ainda ao meio ambiente. Outra situação que envolve também aqui Aracaju é sobre o planejamento da Prefeitura de Aracaju em contratar, sem licitação, uma coach para participar do evento de abertura do ano letivo no município de Aracaju. A reportagem que foi divulgada de Wendel Carmo, Christian Góes e Ana Paula Rocha indica que 55 mil reais serão dispensados no contrato de Lúcia Helena Galvão, auto-intitulada porque filósofa, porque, pelo que eu vi, ela não tem graduação nem em filosofia, e é ligada à organização Nova Acrópole do Brasil. E a participação de Lúcia Galvão na jornada pedagógica, evento esse destinado a professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadores e coordenadores pedagógicos e também administrativo das instituições do ensino do município de Aracaju. É uma afronta de desvirtuar o evento, já que essa jornada deveria ser um momento de fortalecimento da educação pública, com a escuta de especialistas em educação e também da comunidade escolar. Mas, ao invés disso, se tornará um palanque para uma coach que não tem formação acadêmica nem científica em educação. E como se não bastasse, a organização Nova Acrópole do Brasil, da coach Lúcia Helena Galvão, é suspeita de funcionamento de seita, apresentando-se ao público de forma maquiada, enquanto mantém práticas internas de fundamento religioso. Aqui revela-se a verdadeira intenção de Emília Correia em levar essa mulher sem formação acadêmica em educação para a jornada pedagógica do município de Aracaju. É esse o tipo de gente que dará formação a nossos professores e professoras? Essa será a marca da gestão de Emília Correia. É preciso ter compromisso e responsabilidade com a formação continuada dos professores da educação. E nossa mandata já está encaminhando o caso às autoridades competentes e seguiremos de perto mais esse absurdo aqui no município de Aracaju. Por fim, senhor presidente, quero registrar a minha profunda preocupação com a situação que vem sendo denunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, o Sindijus, a respeito do déficit de servidores no Tribunal de Justiça de Sergipe.
E o que está em jogo aqui são as condições de trabalho e o pleno funcionamento do sistema de justiça. A sobrecarga de trabalho representa adoecimento físico e mental, violação de direitos trabalhistas e, principalmente, risco direto para advogados, partes processuais e toda a sociedade que precisa dos serviços do judiciário. Enquanto isso, os juízes recebem até R$13 mil só de auxílio-folga todos os meses, de forma automática, e tem cargo comissionado ganhando mais de R$60 mil por mês. E o TJ Sergipe divulgou que terá, em 2026, um orçamento superior a R$1 bilhão. E o que o Sindijus defende é que esse orçamento seja utilizado para resolver os problemas acumulados no TJ Sergipe, como o sucateamento dos fóruns, a sobrecarga de trabalho, as distorções salariais e o fim dos supersalários para juízes que superam os R$100 mil. E manifesto aqui a minha solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário sergipano e ao Sindijus, e me somo ao chamado urgente pela convocação dos concursados e pela adoção de medidas imediatas que preservem tanto a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, como a dignidade no atendimento do povo sergipano, que a gente sabe que essa sobrecarga, né, e o quantitativo inferior de servidores acabam tendo resultado prejudicial para a população que busca os trabalhos lá no Tribunal de Justiça de Sergipe, acarretando questões graves, né, na nossa justiça, que precisa, né, de profissionais, né, que tenham, né, que estejam em condições, que respeitem seus direitos e que possam desenvolver seus trabalhos da melhor forma possível. Por fim, senhor presidente, eu quero parabenizar o discurso do nosso presidente lá na ONU, que é um discurso histórico, e que até o presidente dos Estados Unidos não resistiu, né, ao discurso, né, à simpatia, né, o bom senso de nosso presidente. Isso demonstra que temos um presidente que é um líder, não só do Brasil, mas no mundo, porque ele não só apresentou as questões internas, né, que o Brasil está passando, mas também criticou o que está acontecendo lá na Palestina, um genocídio, né, contra o povo palestino, né, trouxe questões ligadas ao meio ambiente, né, que é uma pauta muito importante, senhor presidente, para que, né, os grandes países possam reverter, né, as mudanças climáticas e, consequentemente, a destruição, né, do meio ambiente com grandes enchentes, né, como estão acontecendo aqui no Brasil. Então, parabenizar o nosso presidente, parabenizar o STF, parabenizar o povo brasileiro que ocupou as ruas, né, que pela pressão, já fiquei sabendo que o processo de cassação do conspirador que está lá nos Estados Unidos está, né, avançando, né, já vai, né, ser votado lá na comissão de ética, né, a cassação dele. Os senadores, principalmente, né, eu acho que eu não poderia deixar de salientar, né, o relator, né, que é aqui de Sergipe, Alessandro Vieira, que está de forma firme e combativa, né, contra esse PL que dá bandidagem. Dizer que muitos estão surfando na onda, né, não estão querendo se prejudicar, próximo ano será candidato, porque teve repercussão nacional, porque se não tivesse, com certeza o discurso seria outro, como eles estão percebendo que o que aconteceu na Câmara dos Deputados foi algo terrível, né, em relação a querer proteger, né, bandidos, criminosos, e aprovar essa
PEC da impunidade, que está sendo aí batizada como a PEC da bandidagem. Então, mais uma vez, parabenizar, né, o nosso Brasil. Meu nome não é Linda Brasil por acaso, senhor presidente. Eu amo nosso país. E nosso país está se tornando referência em defesa da soberania, da democracia, dos direitos humanos, da espiritualidade, né, do respeito a diversas expressões religiosas e de fé. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Antes de chamar o deputado Marcelo Sobral, comunicamos que logo mais às 14 horas no plenário teremos a sessão especial